Olha só, estou com o Instagram de um amigo aberto aqui. Pode botar na tela aí, Rodrigo, por favor, o Instagram que está aberto na minha tela. Você conhece esse cara, não conhece? Pois é, tá aí, né? Pastor Tiago Santana, velho conhecido nosso aqui, que está com um projeto sensacional. Rodrigo, vai descendo aí, vai descendo, vai descendo. Aí, o segundo vídeo aí, abre para mim, por favor. Esse, clica aí. Pode dar o play. Nós aprendemos a orar desde pessoal pequeno. em casa. Pelo menos a questão de falar com Deus é algo que a gente aprende desde criança. Mas o que de fato é oração? Porque a gente vive pedindo e às vezes não se preocupa em entender que nós não nos tornamos a oração que nós fazemos. Eu vejo gente pedindo solução para dentro de casa, solução para a empresa, solução para o trabalho, para a escola, para a faculdade, para N coisas. Só que quando você toma consciência de se tornar a oração que você faz, as práticas do seu cotidiano começam a ser distintas. Oração não é simplesmente um evento dentro de um contexto do dia de um ser humano. A oração é a única maneira de existir realmente como ser humano ligado à presença divina. Ou seja, às realidades essenciais do ser. Não simplesmente ore, torne-se a oração que você faz. Nós aprendemos a orar desde pequeno. Muito bom, né? Muito bom. Vamos falar com o autor desse vídeo aqui. E aí, irmão? Eu fiz questão de mostrar, de botar o vídeo antes da gente conversar. Parceiro. Primeiro porque quando o pastor falou assim, olha, dá uma olhada lá, vê o que você acha, né? Foi, precisava do aval de um cara profissa. Não só acho maravilhoso, como já compartilhei para quase todo mundo que eu conheço, né? Mandei para todo mundo. Maneiro. Olha, sensacional, projeto muito legal. Toda sexta-feira, né, tem vídeo. Agora vai começar a partir de sexta-feira agora. E a gente vai entrar no YouTube, tá? Também, já botou lá, até no Instagram lá, Thiago Santana César com Z. Se cuida, o Ederson Nunes. A praia do cara é outra, não. Eu vou ficar sussa. Mas, deixa eu te contar um pouquinho como é que nasceu esse negócio aí. Vamos lá. Eu sempre fui um cara muito... Bom dia, né? Bom dia. Tô falando aqui, já emplaquei. Bom dia para você. Eu sempre fui um cara muito resistente a qualquer... E isso não é porque o cara é legalzinho, bonzinho. Não, eu sempre fui muito resistente a personalismo. Sim. Fiquei muito preocupado, assim, de caramba. Eu sempre prezei por uma mensagem que Jesus aparecesse, que fosse uma coisa muito legal. E eu fiquei pensando assim, muito tempo, caramba, mas aí eu vou fazer uma coisa que eu apareça, mas será que isso não vai rolar uma coisa muito estranha? Não vai ficar muito egocêntrico, muito soberbo? E aí, meio que Deus sempre me colocou, é estranho dizer isso, talvez algumas pessoas não vão entender, mas Deus sempre me colocou de uma maneira muito natural em algumas mídias. Verdade. Por exemplo, em Petrópolis eu fui convidado e até hoje eu tenho lá na Rede Petrópolis de televisão, toda terça-feira eu estou lá fazendo um programa, uma participação no programa, lá Família Café. E foi muito natural, foi um convite assim, você tem como ir fazer um negócio, uma participação no programa? Tenho. E aí fui e fiz. Aí quando vim para cá, a gente veio, foi muito legal, foi uma coisa muito legal, porque foi uma coisa do tipo, vou anunciar a programação dos jovens do mês da juventude. E fui vindo, o mês inteiro, porque cada domingo era uma coisa diferente. E veio esse convite, assim, que eu fui agraciado. E eu agradeço muito a Deus pela sua vida e pela oportunidade aqui da direção da Diário. E foi muito natural também. Então as coisas sempre aconteceram muito natural. Nunca foi uma coisa forçosa. Então, percebendo isso, eu falei, Senhor, para entrar nesse negócio aí de mídia social tem que ser natural também, porque eu sou esquisito. Eu acho que eu tenho outra palavra. Fazer personagem. Eu sou esquisito. E aí eu conheci um camarada que até eles vieram aqui, a Banda Atos, você lembra que eu chamei? Claro. O Thiago Pires. Então, fera, o cara trabalha, faz cada vídeo. Thiago, no Instagram, Thiago Pires Filmes, dá uma olhada lá. Esse camarada, ele chegou para mim e falou o seguinte, vamos produzir. Primeira vez eu cheguei para ele e falei assim, cara, é legal. Mas não, depois eu faço isso. Depois eu vejo. Fui o primeiro papo, eu deixei para lá. Mas depois, o Thiago, o Diego, que é até o vocalista da Banda Atos também, vamos lá, pastor, faz, é legal. Tá bom, aí comecei a fazer. E aí, a gente pegou esses tempos agora, mês passado, foi esse mês passado. A gente fomos num hotel, o Thiago conhecia o pessoal lá, vamos produzir? Vamos. E aí eu comecei a falar, eu gosto de falar, né? Aí eu fui falando um após o outro, aqueles de 1 minuto do Instagram, e aí agora para o YouTube vai sair uma série maior, uns 4 minutinhos, então que o Instagram não dá para fazer. E aí sair essa série de 4 minutos, que aí eu falo sobre céu, aí tem outra que eu falo sobre inferno. Eu acho que
pegar títulos, pelo menos para mim funciona melhor. Céu, inferno, pecado, ser humano, vida, todas essas coisas. E aí a cada sexta-feira está saindo um vídeo novo no YouTube e no Instagram a gente está periodizando, assim, tá? Está sendo periódico também no Instagram. Às vezes eu faço pelo celular, às vezes tem a alta produção. O problema é o seguinte, minha gente, quando tem a alta produção, e começou a ter alta produção para o Instagram também, eu fico com uma vergonha danada de fazer pelo meu celular ali e ficar olhando. Mas aí eu faço também pelo celular. Então foi natural mesmo. Foi natural. Assim, uma coisa que chamou muita atenção foi o tema do primeiro vídeo, né? Falando de oração. Exato. E foi muito legal, assim, que para as pessoas que eu mandei mesmo, de verdade. Compartilhei para um monte de gente, mandei na hora para ele, falei, ó, não só é bom, como é maravilhoso, tá muito bacana, tá muito bem produzido. Muito carinhoso. E a mensagem também é muito legal. E para as pessoas que eu compartilhei, você pensa que eu compartilhei só para os meus amigos que são evangélicos? Você pensa que eu compartilhei só para os meus amigos que estão ali, né? Cristão, né? Sei lá. Não, eu compartilhei para todo mundo. Primeiro, nós, católicos, estamos no período da quaresma. Sim, né? Estamos no período da quaresma. Verdade. A oração é a prática da quaresma. A quaresma, né, requer a oração, requer essa conversa direta, íntima, essa vivência da oração. E eu falei assim, caramba, olha aí, eu preciso falar alguma coisa de quaresma para esse pessoal. E mandei para o pessoal da igreja também. Muito legal, aí, muito legal. Que eu me toquei, né, como profissional da comunicação, como, inclusive, pesquisador da área da comunicação, que eu me toquei o seguinte, gente, rede social é isso, né? O compartilhamento dessas novas formas de comunicação é isso. Não é segmentado, como muita gente fala, agora a televisão vai ser consumida por segmentos. Quem gosta de telejornal vai ver telejornal. É quem verdade, gosta de... é verdade. Não é isso, verdade. tá, gente? É isso mesmo. O segmento é um momento de escolha, mas você vai continuar assistindo muitas coisas. O ser humano é plural, né? E aí eu falei, caramba, é claro, por que a mensagem do pastor, falando de oração, bate direto com o que o pastor, que o padre Gabriel, por exemplo, falou na última homilia da missa de domingo? Por que está tudo antenado? Porque é tudo a mesma coisa. Exato, o Espírito né? Santo é o que sopra. É o Espírito que sopra. Não tem esse... O bom é a gente perceber que o Espírito não tem as barreiras denominacionais ou as barreiras de concreto que a gente cria. Nenhuma. Ele vai muito além, vai muito além. E eu creio que... às vezes as pessoas podem chegar e dizer o seguinte, não, mas não conserva a sua identidade, por exemplo, dogmática, como você usou a palavra, não conserva a sua identidade dogmática? Sim, eu conservo a minha identidade dogmática, mas eu não consigo entender que a minha identidade dogmática não consiga crescer a partir do diálogo com outro, seja de outra religião. Evidente, né? A ideia de que o cristianismo, ele, para mim, é realmente a expressão de uma crescente na vida de um ser humano, da crescente da religião, mas eu consigo ver outras expressões religiosas que conseguem atender bem a demanda do ser humano. Claro. Eu não consigo ver Jesus como outro universo interpretativo. Jesus, para mim, é o universo interpretativo. Jesus, para mim, é o ápice da humanidade. Ele é Deus, é 100% Deus e 100% homem. E nessa partícula ser 100% homem, ele me ensinou a ser humano também. Então, eu só olho Jesus. É o óculos que eu vejo, é por ele que eu vejo. Então, quando eu vejo pelo óculos Jesus, essas barreiras de concreto têm que cair no chão, porque Jesus não tinha esse... O vento sopra onde quer, a liberdade do Espírito é muito maior. E quando essa questão da oração, e eu gostei muito, eu quis muito que fosse o primeiro vídeo lá que a gente fosse lançar, porque eu acredito muito nisso. Às vezes as pessoas, elas vão domingo à igreja e elas esquecem Jesus domingo na igreja. Elas esquecem Deus domingo na igreja. Porque segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta, são outras pessoas. É outro departamento, é outra conversa. O encontro é só domingo. Exato. Vamos lá, eu me encontro com ele e acabou, já está feito. Mas não é. A oração, ela é muito mais do que um evento dentro de um dia de um ser humano, como falei no vídeo, muito mais do que um momento da liturgia. A oração é o modus operandi de qualquer pessoa. Não apenas ore, mas se torne a oração que você faz. É aquela famosa questão, que Deus mande alguém para resolver o problema do nosso país. Que Deus mande alguém para resolver o problema da minha casa. Sim, calma. Duas coisas que você precisa saber. Primeiro, que Deus responde a oração. E segunda, que você é a resposta da oração que você está fazendo. Essa situação de que você precisa colocar a mão na massa para acontecer. Anderson, hoje, esse domingo agora, eu tenho feito, a homilia tem sido sempre o Sermão da Montanha, os domingos. Então, de manhã e de noite, a gente estuda o Sermão da Montanha, a pregação é o Sermão da Montanha. No domingo à noite eu falei sobre bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Aí eu parei com o pessoal e disse o seguinte, você percebeu que no horizonte que a gente tem
de querer ter felicidade, de ser feliz, Jesus não está dizendo bem-aventurados que têm fome e sede de felicidade. Ele não está falando que quem fome e sede de felicidade vai ser saciado. Como também não está falando que quem tem fome e sede de bênção será saciado. Ele está falando que quem tem fome e sede de justiça será saciado. E sabe por quê? Porque, na realidade, felicidade é o que vem a reboque. O carro principal é outro. O carro principal é a justiça. E o que é justiça? Justiça é quando eu não espero que as pessoas atendam a minha demanda e fico simplesmente, como o provérbio diz, a sanguessuga tem duas filhas, dá e dá. Ou seja, a minha mão fica sempre assim, na absorção de alguma coisa. Eu quero receber, eu só quero receber. E aí, essa demanda nunca vai ser atendida. O carro que eu tiver, a profissão que eu chegar, nunca vai ser suficiente. Porque, no final das contas, quem tem fome e sede de justiça será saciado, porque quem tem fome e sede de que, quando a coisa está incorreta, eu não só apenas tomo consciência daquela coisa para ficar mero contemplativo. Eu tomo consciência para ser parte preponderante da solução daquele problema. Então, justiça é quando dentro de casa existe uma intransigência e um não fala com o outro, e eu, ao perceber isso e saber que eu sou força motriz para que o diálogo não aconteça, eu paro e diga, não, a partir de agora tem que ser diferente. Quem tem fome... Exato. Por isso que felicidade vem a reboque. Porque se eu, como esposo, espero que minha esposa me faça feliz, e eu fico só nessa, ela vai me fazer feliz, vai me fazer feliz, eu não vou conseguir que isso aconteça. E sabe o que vai acontecer? Ela não me fazendo, eu vou ter que dizer, alguma pessoa vai ter que me fazer. Aí eu olho para a rua, eu olho para uma pessoa que trabalha comigo no meu dia a dia, e eu começo a dizer, não, minha esposa não me atendeu, então eu acho que essa vai me atender. Então, você faz um ato substitutivo, porque no final das contas você não entendeu que o problema é mais essencial, é um problema onde você, matricial, você tem que resolver o problema aqui dentro de casa. Fome e sede de justiça é, se tem alguma coisa errada, o que eu estou fazendo de errado? Não é a mão assim, é a mão assim, para que com a mão na massa a justiça aconteça, e quem tem fome e sede de justiça será saciado, e a felicidade vem a reboque para essa pessoa. Então, oração é muito mais do que uma mera relação. E eu vou falar para vocês, eu acho que o pessoal sabe que eu gosto muito do diálogo mesmo com religião e com as outras denominações cristãs. Quem me ensinou, doideira falar isso, mas quem me ensinou, doideira para alguns, para mim não, essa questão de não ser apenas a oração, mas se tornar a oração, foi São Francisco de Assis. Ele era, eu lembro de um dos biógrafos de São Francisco, eu ganhei um presente de um amigo frei franciscano, num curso que fiz de espiritualidade franciscana. E ele me deu, e é bem carinho esse negócio, hein, minha gente, a regra franciscana, um livro grossão, assim, e ele me deu o livro, aquela regra. E ali na regra tem a ordem franciscana, a ordem terceira, todas a ordem clariana, tudo. E tem alguns biógrafos que falam, Frei Leão, que falam sobre Francisco. E eu achei excepcional quando isso foi colocado, que Francisco era a oração em pessoa. Ele era a oração. E isso ficou tão vigente, tão real, quando você vê Francisco dizendo o seguinte, eu vou ser radical. E radical no seguinte, indo à raiz, dizendo o seguinte, eu sou um homem bem colocado, eu tenho posses, eu tenho aqui o comércio do meu pai, que vende tecidos e é reconhecido, e um belo dia Francisco está trabalhando, o pai está na França, comprando coisas, tecidos, e Francisco está dando a roupa para o pobre. E está botando aquilo tudo. Daqui a pouco ele chega, de tão radical que é, e fala o seguinte, então vamos fazer o seguinte, o problema é a roupa. Então ele fica nu e está aqui a roupa, perto do bispo, perto do pai. E é muito doido isso, a gente olhar, e ele vai para o leprosário e cuida do leprosário, ele às vezes é tão literal que quando vem a voz de Deus dizendo o seguinte, vai lá e reforma a minha igreja, ele vai e reforma a igreja de verdade mesmo, vai lá, arruma, mas não era isso, era uma coisa diferente, era uma proposta diferente, e aí às vezes, e isso é uma crítica a nós cristãos, às vezes você vai a Assis e você vê a igreja que Francisco levantou e você ganha fé. Mas às vezes você vai ao Vaticano, você vai ao Templo de Salomão, pseudo, ou você vai às nossas mega igrejas, e às vezes você não entende muito a fé. Você percebe uma coisa muito suntuosa. As nossas mega igrejas protestantes são muito suntuosas e perdeu a simplicidade do evangelho. Não que a estrutura física diga alguma coisa, mas às vezes a estrutura física é só um reflexo de uma experiência espiritual, de espiritualidade que é muito mais superficial do que essencial. Então, Francisco era a oração. Ele se tornou a oração que fazia.
ele era um ser orante, então caminhava para lá e para cá. É muito interessante, e para não me prolongar muito, que Francisco segue a tradição rabínica, porque quando se orava, os rabinos, eles oravam, ensinavam seus discípulos a oração, e quando eles oravam dizendo o que eles criam na oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino. Então, Jesus, quando ensina, está dizendo, isso aqui é o conciso do que eu creio, do que é o que deve ser o prosseguimento do discípulo que me segue. E quando Francisco faz a sua oração, ele vai dizer, Senhor, fazei de mim instrumento da sua paz. Isso não é se tornar oração? Não. O cara olha para aquilo e fala assim, rapaz, eu quero ser instrumento da tua paz. Sabe? Onde haver ódio, que eu leve amor. Onde houver tristeza, que eu leve perdão. Senhor, é esse instrumento que a gente precisa ser. Não é eu quero isso. Eu quero amor. Eu quero ser amor para alguém. Porque eu já sou amado por um Deus que me amou de tal maneira. E o que me faz ser amor para a vida de alguém? O que me faz ser extensão? Então, compreender a ser compreendido, amar a ser amado, porque é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. E esse morrer é morrer para todo objeto egocêntrico, formado, individualista, que é intransigente, que é só para si, mas que olha e diz o seguinte, não, vamos doar, vamos entender que é morrer que você se vive e vive para a vida eterna. É vida eterna porque é vida de qualidade. Fazei-nos instrumento da vossa paz. Eu creio que é isso que Jesus sempre ensinou para a gente. Tá vendo? Não precisa orar. Seja oração, né? Faça parte, né? Orar sem cessar é isso. É fazer ser oração. É isso mesmo. Não precisa de ritual específico, né? Não precisa preparar a casa. Vamos todos nos unir. Faça oração indo para o trabalho, voltando. Seja oração, pratique ela. É isso mesmo. Faça parte. Tamo junto. Obrigado pelo apoio. Toda sexta-feira, a partir de agora, toda sexta-feira lá no Instagram do pastor. Tá? E no YouTube lá também. E eu vou te falar uma coisa, eu até fiz um vídeo lá no Instagram, depois quem puder olhar lá, Thiago Santana César com Z, mas quem puder ver lá, eu ainda fiz um vídeo falando pro pessoal indo pro YouTube lá para se inscrever. Aí eu falei o seguinte, assim, vai lá, ativa o sininho. Eu falei assim, rapaz, eu nunca pensei que eu ia falar negócio de ativa o sininho. É um troço tão estranho. Eu falo isso todo dia. É tão estranho. Mas tá lá. Mas é importante se inscrever, porque se você não se inscrever, se você não for lá no sininho, você não recebe as notificações das novidades do canal. Aí você fica de fora das discussões. Não pode, né? Tem que fazer a participação né? Segue lá o pastor Tiago, segue as nossas redes sociais, né? A gente engrossa esse caldo aqui e vai ficar uma beleza. Vai ficar legal. Tamo junto, meu irmão. Obrigado pela Até semana que vem. Semana que vem tamo aí. Se Deus quiser. E eu quero agradecer a sua participação hoje, mais uma vez, a nossa enquete estourando, né? E você confiando nas nossas publicações e participando. Não se esqueça que amanhã, bem cedinho, na melhor, na pior e até na banca mais ou menos, vai ter o Jornal Diário de Teresópolis para você se informar com qualidade, isenção, profissionalismo e se preparar bem para os desafios do seu dia. Amanhã tem programa, tá? Sexta-feira a gente finaliza a semana com o astral lá em cima, os nossos convidados especiais. Amanhã vamos receber aqui, né, só para a gente fazer um anúncio bacana para você não perder o programa. Vamos receber um escritor lá do Rio de Janeiro que fez uma obra agora premiadíssima falando sobre a violência sexual a crianças dentro do núcleo familiar. Olha que tema importante para a gente falar, né? A obra do Enoque, né, que é esse escritor que vai estar aqui com a gente, premiada aí no Brasil inteiro. O Enoque vem do Rio de Janeiro para conversar com a gente. Vai ser um grande prazer falar com ele sobre esse assunto. Eu espero que você esteja comigo também nessa discussão, tá bom? Foi feito o convite. Lembrando, a gente termina o programa agora, mas ele continua lá nas redes sociais, tá? Você continua se informando e participando. Um beijo grande no coração de todos e até a próxima. Jornal Diário na TV. Oferecimento Hospital São José. Tudo pela vida. E Naturgy. A Seg Rio mudou de nome. A Seg Rio agora é Naturgy.